Olá, eu sou Elaine Barcelos de Araújo, fundadora aqui da Rosa Carvão, essa agência de comunicação que tem o foco na escrita criativa para fazer conexões de pessoas com suas marcas favoritas e vice-versa. Hoje eu convidei uma pessoa super especial que é a minha colega atualmente num curso de especialização da Novo Oeste, uma faculdade lá de Campo Grande, e a gente faz escrita criativa, roteiro e multiplataformas. E foi nesse encontro da terceira turma dessa formação que a gente se conheceu, uma formação que a gente faz pelo método EAD. E eu convidei a Letícia Fernandes Leal, que é uma escritora maravilhosa, para fazer essa live e falarmos sobre carreira literária, sobre como construir uma carreira literária. E aí a gente vai falar sobre várias coisas, a gente conta com a participação de vocês nesse encontro para interagir, tirar dúvidas e também opinar. A gente vai falar sobre leitura. Oi, gente. Oi, Norma, querida, tudo bem? Parabéns pelo teu prêmio no novo Festival de Cinema de Melhor Atriz, foi lindo. Oi, Isabel, seja bem-vinda. Adri, que alegria. E a gente vai falar também sobre escrita criativa, sobre leitura crítica, sobre livros, né? Como construir livros e fazer seu lançamento. Oi, Vini, o Vini também, que é meu colega lá da especialização, que já participou aqui de uma live. Ele que lançou seu último livro agora há pouco, escritor super famoso, louco para que ele venha aqui para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para lançar seu último livro. Bom, deixa eu já chamar a Letícia para conversar com a gente, que ela já está aí, fazer o convite aqui e falar sobre carreira literária. Tinha que vir aqui. Começa agora dia 28, vai até o dia 15. Imagina chocar essa gauchada toda homofóbica, racista, tem de tudo aqui nesse Rio Grande do Sul, mas tem gente boa também. Oi, Olá, Lele! boa noite, que alegria estar aqui. Ai, gente, eu tô tão contente, sério. Eu já assisti live tua e você é uma pessoa incrível, assim, em live, de verdade. Eu já te acompanhei, já te elogiei antes. E, assim, eu sempre fiquei encantada, assim. Agora nós não temos mais o Ju para ser entrevistados, mas temos você. É, Ai, que legal. Eu também já vi live tua, gostei muito, muito. Tu é uma pessoa super doce e traz a informação com uma leveza, tu compartilha conhecimento assim, de uma maneira tão generosa que eu adorei a live que eu assisti. E a gente, aí, faz tempo que a gente está para se encontrar, né? sim, sim, a gente está conversando essa live já tem um tempo. Foi um pouco culpa minha, eu enrolada com as mensagens, com a agenda, mas assim, quando a gente marcou também foi super rápido, que bom, né? Quando a gente É, tinha marcado, era para ser agora. Então, isso. deixa eu apresentar, gente, a Letícia Fernandes Leal, essa escritora maravilhosa. Ela é fluminense, né? Nascida em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E tá, essa jovem escritora, ela é formada em letras pela Universidade Federal, lá do Rio de Janeiro. E agora também além de eu não consigo falar essa palavra. Especializando, seria isso? Isso. Somos muito, né? Em escrita criativa, também é mestranda em literatura e outras artes, é isso? Isso. O nome do curso todo é um pouco grande. É Estudos Comparados, Literatura e Outras Artes. Então, tô muito empolgada, porque comecei recentemente. E a ideia do curso é realmente fazer esses estudos comparados. Opa, tem uma luz aí piscando. Ah, que é depois de uma certa hora que começa a boate. Ah! Uau, olha o É clima da live. automático. Um clima de festa. E a ideia do curso é fazer esse contraste, né? Comparar a literatura com outras produções, de que maneira essas artes se relacionam,
como é que a gente faz a adaptação, como é que uma influencia a outra em processos criativos, né? Como é que um livro inspira um quadro, como é que um quadro inspira um texto. A gente já passou um pouco sobre isso na pós, né? A ideia do curso Sim. do mestrado caminha por aí. Ai, que bacana, mas vamos falar mais sobre esse processo todo, que foi muito bacana que tu compartilhou nos teus stories com a tua audiência. Mas para abrir essa live, Lelê, queria que tu fizesse para nós uma leitura do teu poema preferido de Sólidos. Sólidos é o livro de poesias da Letícia, que ela lançou. É o teu primeiro livro de poesias? Sim, sozinha sim. Antes eu participei de algumas antologias, participei de antologia de poesia de haikai, bem específico, participei de antologia de conto, crônica, participei de uma antologia de textos de relatos, né? Eu fui professora durante muito tempo, então, relatos de professores durante a pandemia, então passei por esses textos variados. Eu vou escolher aqui pra gente um poema que chama Amor. Amor 2. Fica na página 20 do Sólido. E ele me surpreendeu porque muitas pessoas assim que leram o Sólido, depois entraram em contato comigo, falaram que sentiram algo muito especial através desse poema. E eu tinha um pouco de insegurança em relação a ele, né? Ele tem um formato diferente, assim, na folha. Ele é meio que uma prosa poética e tal. E aí eu tinha um pouco de insegurança, né? Mas assim, foi um encontro bom para muitas pessoas, então espero que seja para mais gente. Posso? Pode, à vontade. Diz assim: disseram para não demorar nos lugares em que o amor não estivesse sendo servido. O amor deveria ser uma festa americana, daquelas em que cada convidado leva uma contribuição, um prato doce ou um prato salgado, ou uma bebida bacana. Então, todos juntos vão pouco a pouco enchendo a grande mesa. Alguém lembra dos talheres, outro alguém dos guardanapos. Uma amiga atenciosa trouxe uma grande toalha de mesa florida. O amigo mais animado, um rádio. Colocamos música, comemos reunidos. As palavras entram e saem das bocas, misturadas aos bolos, doces, salgadinhos, petiscos, um gole de suco de laranja. Alguém pode me passar o açúcar, por favor? É pra já. A campainha está tocando, deve ser Catarina. Marquinhos, pode abrir a porta? O perfume da torta toma conta da sala de estar. Que delícia! A galera se reúne. Vamos tirar um retrato, como aqueles de família, como se fazia muito antigamente. Mas às vezes, o amor é estender o prato ao mendigo na noite fria da rua escura. Sentar ao lado dele, compartilhando papelões, casacos e talheres. Manter segredo. Não tirar selfies. Talvez seja esse o maior de todos os banquetes. Que lindeza! Por que tu tinha dúvidas em incluir esse poema? Sim, eu acho que por conta da forma dele, ele parece um pouco com um pequeno conto. Ele não tem uma cara de poema à primeira vista, sabe? Então eu fiquei pensando, será que as pessoas vão achar muito estranho? Mas eu acho que a mensagem, a maneira como ele se conectou com outras pessoas foi muito mais intenso do que, sabe? Foi mais relevante do que o formato. E de alguma forma, eu acho que ele dialoga com questões que são muito comuns, sabe? A mesa, a refeição, a família, a selfie. Então, é muito difícil não encontrar um ponto de conexão. E eu fico muito feliz, assim, por ter conseguido, através de um poema, conversar com pessoas, sabe? Falar, tocar pessoas através desse texto. É porque ele fala de afetos diversos, né? Que é tão nosso também, é tão do nosso cotidiano, próximo da gente. E eu acho que esse formato dessa poesia, ele também deixa mais compreensível esses sentimentos, essas mensagens, né? E mais fácil de compreender e de sentir. E porque às vezes a poesia ela parece ser uma entidade distante, né? Que tem aquela rima bonitinha, toda bem empacotada, entregue para o leitor ali, mas de uma maneira que não conversa. Essa poesia é o amor, o título dela? Sim, amor.
ela está conversando com o O amor leitor, né? falando disso. É. E geralmente a poesia ela tende a ser uma via de mão única, né? É aquela a dor ou a alegria do escritor para o leitor, né? Sim. E esse não, eu achei perfeito. Ah, Muito, obrigada. muito lindo. Ai, É, que bacana. E agora ele é o teu preferido? eu Depois acho de que ser uma sim. dúvida. É difícil. Eu não sou boa em escolher preferidos, não. Eu tenho essa dificuldade. Pedirem um filme preferido, uma música preferida, isso me faz sofrer muito, porque eu me sinto abrindo mão de muitas coisas, sabe? Mas eu acho que por conta das coisas que ele me fez ouvir. Assim, graças a esse poema, eu tive conversas muito alegres. E eu sou muito grata pelas conversas que eu tive. Então, que bom que esse poema existe, está aqui, que bom que ele entrou no livro. E aí, por isso ele ganha esse status, assim. Ai, que maravilha. Então, live oficialmente aberta com a poesia Amor de Sólidos, da escritora Letícia Fernandes Leal. Então, eu queria que tu se apresentasse com as tuas palavras para quem está nos assistindo ou para quem vai nos assistir depois. Quem é a Letícia? Quem é essa escritora? Então, a Letícia é uma jovem, não sei se tão jovem assim, eu tenho 28. Eu escrevo desde muito criança, eu me apaixonei pelos livros muito cedo. Quando eu tinha 8 aninhos, eu cresci incentivada pelos meus pais, muito próxima dos livros. Quando eu tinha 8 anos, eu ganhei um livro muito especial, chamado Pai, Me Compra um Amigo. E pela primeira vez, enquanto eu li essa história, é de um autor brasileiro, Pedro Bloch. Enquanto eu li essa história, eu chorei pela primeira vez lendo um livro. Já tinha chorado vendo desenho, vendo filme, mas nunca lendo um livro. Eu fiquei tão comovida com aquilo que eu senti que eu queria escrever coisas que fizessem as pessoas se sentirem daquela forma. Então eu virei para o meu pai, do alto dos meus 8 aninhos, e perguntei para ele o que a gente estuda para ser escritor. E é claro que não existe isso, né? Assim, o escritor ele estuda muito, mas principalmente há 20 anos, não era comum se falar num curso para formação de escritores. Que bom que a gente tem visto, né, esse tipo de desenrolar, de desenvolvimento agora no Brasil e está sendo mais conhecido. Mas meu pai não tinha ideia do que ele ia me responder. Só que eu insisti muito e aí meu pai disse letras, estuda letras. E encuquei com isso e fui crescendo. É claro, esse sonho foi se modificando, foi ganhando maturidade, mas de alguma forma aquela sementinha foi plantada ali e ela foi germinando. Então eu cresci encantada com os livros e na adolescência, assim, já no ensino médio, me aproximei mais da poesia, principalmente na época do vestibular. A poesia era o meu lugar de conforto, de consolo, quando eu estava morrendo de medo do vestibular. E é isso, estou nessa estrada. Então, publiquei o Sólido, participei de antologias, comecei a oferecer oficinas online, fui professora de redação em cursinho, fui professora em colégio, e esse foi o meu caminho, com as letras, com os livros. Ah, que bacana. É assim que começa a carreira literária? Ou tem outros formatos? É uma ótima pergunta. Tem outros formatos. Você não precisa estudar letras para ser um escritor, né, para trabalhar com literatura. Isso não é. Até porque a faculdade de letras, exceto cursos muito específicos, por exemplo, aqui no Rio a gente tem um curso de letras, formação de escritores, mas é um curso muito específico, né? Não é comum. Então, de modo geral, a faculdade de letras de literatura, de letras em inglês, letras o que seja, não é um curso de formação de escritor. O escritor estuda muito em cursos livres, muito de forma independente. Então, não precisa estudar letras para ser escritor. Você é jornalista, né? Você estudou jornalismo. Sim. Você sabe o quanto estudar nessa área te ajuda a lidar com o texto, mas eu acredito que ser escritor é uma coisa que é anterior a isso. Então, o escritor ele pode buscar essas formações porque são ferramentas para ele, mas ser escritor é uma coisa que não passa necessariamente pela tua área de formação profissional nesse sentido, né? Nesse sentido mais tradicional. Tanto que a gente tem escritores que fizeram direito, escritores que fizeram medicina, escritores que não fizeram nada disso. Então, não precisa ser por aí. Mas eu acho que precisa ser lendo e escrevendo e criando coragem de colocar os seus textos para fora, né, para outras pessoas, de se expor, de procurar estudar, se aperfeiçoar, ouvir o que as pessoas dizem sobre aquilo que você escreve e percorrer um caminho que não é linear. Eu ouvi isso de um artista que era músico.
Ele estava falando sobre a carreira dos músicos, numa entrevista. E aí ele disse assim, o músico, ele não sabe onde é a luta. Que a gente acorda para ir à luta. Ele não sabe onde é a luta. Porque o estudante de engenharia, depois do primeiro ano, tem o segundo ano, depois tem a faculdade, tem o estágio, e aí ele vai procurar um caminho numa área muito específica. É como se já existisse um caminho programado para ele. Para o artista não é tão simples assim. Então a gente vai à luta todo dia, mas a gente tem que descobrir onde ela é. A gente não sabe onde é. Então não existe um caminho único, né, para ser escritor. É verdade. Eu comentei na apresentação dessa live que a gente tem essa coisa em comum, né, de trazer desde da infância um sonho e fazer realidade, né? Eu quis ser jornalista desde pequena porque eu via na televisão uma mulher apresentando um telejornal ao meio-dia e não era nada que eu me identificasse, porque era uma mulher branca, uma mulher magra, uma mulher com um estereótipo totalmente diferente, mas aquilo que ela fazia, eu queria fazer. E aí eu fiz a mesma pergunta para várias pessoas e as pessoas me respondiam de várias formas. Ah, tu tem que fazer comunicação, mas ninguém dizia o que que era comunicação. Assim, ela também é um pouco de psicóloga, mas ninguém dizia o que que era ser psicóloga de fato, o que que eu precisava fazer para ser jornalista. Mas consegui, cheguei, sou jornalista, e no meio desse processo todo, a gente vai construindo novos sonhos. E esses novos sonhos vão se cruzando com a nossa identidade, né? Com o que a gente vai crendo, com o que a gente vai formando nossas crenças e nossos propósitos. E aí veio essa vontade da escrita literária. Tu tem 100% de razão, não precisa ser formado em letras ou ter uma formação específica, nem existe isso, acho que ainda é uma formação específica. Acho que até essa ênfase aí da Universidade do Rio de Janeiro é bem interessante. Mas, por enquanto, eu acho que é uma questão de desenvolver habilidades mesmo, né? E seguir um pouco também do dom de cada um com as palavras. E de perder o medo de escrever, de juntar as letras, de colocar ali a sua emoção, de construir personagens, de contar histórias, né? A gente conta histórias desde pequeno, a gente já nasce ouvindo histórias. A gente ouve histórias dos pais, os pais contam pra gente na barriga ali, a gente fica ouvindo, a gente não sabe nem o que é e nem lembra, né? Mas a gente ouve histórias desde que a gente nasce. E por que a gente não depois de adulta, a gente fica pensando assim, tá, mas será que eu consigo contar histórias, escrever histórias, reproduzir ou criar histórias novas? E é super possível, né? E agora resta a gente saber realmente, de fato, como é para cada um o primeiro passo. Isso é muito individual, né? Isso vai muito da trajetória pessoal e do quanto aquilo está batendo naquele momento, né? Para ti, isso foi de imediato, pelo visto, né? Sim, foi muito cedo. Logo que eu comecei, assim, eu já lia um pouquinho, lia gibi, lia histórias infantis. Depois que me encontrei, o pai me comprou um amigo, eu passei a me tornar uma leitora, assim, voraz, digamos. Eu passei a ler mais e passei a escrever as minhas historinhas. E eu escrevi as minhas historinhas à mão, em folha ofício, e guardava numa caixa de sapato. Inclusive, um dia, sem querer, a caixa de sapato foi parar no lixo. Eu perdi várias historinhas dessas da minha infância. Sim, perdi várias historinhas, mas foi muito natural. Foi um fluxo muito natural. Ninguém me disse, olha, pega e começa a escrever. Mas eu entendo que cada pessoa tem um encontro diferente, sabe? E não tem um encontro melhor que o outro. E acho que essa história que a gente tem, desse encontro com as palavras, com os livros, com a literatura, nos ajuda também, sabe? É parte desse arsenal de histórias que nós temos, dessa mochila de histórias que a gente tem, que vão construindo aquilo que a gente vai escrever depois, sabe? Tudo isso que a gente vai colocando na bagagem, nas nossas histórias pessoais, vão contribuir para o que a gente vai escrever depois. E eu acho que eu super concordo com você, não tem um caminho único, não tem uma receita de bolo. O que a gente pode fazer é conversando com outras pessoas, encontrando princípios, né? E se identificando com a história do outro e aprendendo com a história do outro e se arriscar.
porque sempre vai existir um nível de exposição quando você publica um texto, né? Eu vi que publicar é tornar público. Então o texto deixa de ser seu e passa a ser de todo mundo que lê. Então você está abrindo, é como se você estivesse doando uma coisa que é muito preciosa para você, que é muito íntima. Então, e quanto mais, né, de sensibilidade você entrega, mais de você você coloca nesse texto, mais íntimo, mais pessoal é. Por mais que você esteja contando a história de um personagem inventado, aquilo saiu da tua mochila, aquilo tem uma relação contigo. Então, requer sim um pouco de coragem, mas é uma aventura muito boa. Tu sabe que eu tenho um curso de escrita, eu sei que tu também tem um curso de escrita criativa, né, Lelê? E quando eu faço, ou quando eu fazia presencial o curso, eu sempre estimulava os alunos a publicar as suas histórias. E histórias que, independente do que eles achassem, assim, mas será que é uma história que realmente vale a pena publicar? Eu tenho vergonha, eu acho que é uma invasão, é muito íntimo, ou então é pessoal demais para compartilhar com o outro. São muitos medos que eles compartilham durante esses encontros. Mas no final eu sempre consigo com que eles criem ou o hábito de publicar no seu perfil pessoal, no Instagram, ou então eles criarem um perfil literário para fazer essas postagens e se aproximar dos leitores, dessa audiência. Porque é muito importante ter esse feedback, essa sensação, ver como a outra pessoa recebe aquilo que ele produziu, que ele criou. Isso pode ser pode ser positivo e pode ser negativo, mas isso não quer dizer que a pessoa tem que desistir do seu sonho. Ela tem apenas que buscar mais argumentos, de repente ler um pouco mais, estudar, ou simplesmente aquele estilo não é um estilo que a outra pessoa gosta de ler. E tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum em não ser aceito, né? Pelo outro. A sua escrita não será algo agradável ao outro. Porque nós temos estilos preferidos, não só para escrever, mas também para ler, né? Sim, com certeza. E aí tu me corrige se eu estiver falando alguma bobagem, Lelê. Então quer dizer que o importante é o quê? É tu saber qual é o gosto do teu leitor. Se ele prefere A ou se ele prefere o B. Não que isso vai direcionar a escrita, né? Porque a gente tem um estilo próprio e a gente tem também um gênero textual para escrever, né? Preferido. No meu caso, são as crônicas cotidianas, são contos. Gosto muito desses gêneros. Mas eu admiro quem escreve poesia, porque tem essa sensibilidade, essa delicadeza de tocar o outro. E, e aí eu não me atrevo a escrever poesias. Eu acho até que eu faço insultos a Eu acho que esses. você poderia se arriscar, sabe? Eu acho que vale o risco, assim, vale a experimentação. Embora a gente vá construindo um estilo, um público, né, direcionando talvez a nossa escrita para um determinado fim, para uma determinada galera que vai ler, né? Então, se você é um escritor de terror, por exemplo, você vai se comunicar de uma certa forma, você vai preferir certos temas, você vai falar com uma galera que gosta disso. Isso acontece. Mas eu acho que é legal que exista um espaço assim de risco, de experimentação. Não precisa começar por aí, sabe? A gente não precisa começar por aí. Mas ter em algum momento é bacana. Eu gosto. Eu acho que a gente ganha um pouco de liberdade criativa. Se a gente não precisa acertar, sabe? Se a gente se permite aprender uma coisa nova e aprender como criança mesmo, como alguém que vai cair, que vai tropeçar, que vai engatinhar, que depois vai levantar e andar de novo. E eu acho que isso agrega para a nossa criatividade e de alguma forma acaba reverberando até naquilo que a gente já curte escrever, que já é o nosso lugar assim de acolhimento, assim, de segurança, no bom sentido. Eu acho que esse lugar se expande, cresce, ganha potência quando a gente se permite experimentar também. Ai, maravilha. Tem uma perguntinha, não é uma pergunta, na verdade é um pedido que eu faço
para quem participa das lives comigo, que é dar algumas dicas, né? Eu sempre deixo isso para o final, mas aqui nada é regra. E eu quero que tu traduza. Eu sei que a gente não tem fórmula pronta para escrever, mas eu acho que algumas dicas práticas ajudam quem está começando a estruturar a sua carreira literária. E aí eu queria ver, assim, em 5 dicas práticas, né, bem objetivas, que podem ajudar quem está nos ouvindo a dar o start na sua carreira literária. Eu vou tentar Se achar compartilhar. 5 muito, tu pode reduzir também. Tá. Eu vou tentar compartilhar algumas coisas que me ajudaram e que eu acredito que podem ajudar outras pessoas. A primeira coisa foi desenvolver um hábito de escrita. Eu comecei a escrever nas redes sociais, assim, muito novinha. Eu tive um blog na adolescência, mas depois eu sumi disso e voltei para o Instagram quando eu inventei um desafio pessoal de escrever poemas todos os dias durante 30 dias e publicar. Então, durante 30 dias eu fiz isso. Eu escrevia um poema, era um poema curtinho, e publicava no Instagram. E no dia seguinte eu escrevia um poema e publicava no Instagram. Meu único objetivo com esse desafio pessoal que eu criei, e que acabou sendo público também, era criar um hábito, criar uma rotina. E isso me ajudou muito. Então, o que eu tento fazer é escrever um pouco todos os dias. Às vezes, um pouco são 5 páginas, mas às vezes um pouco é um parágrafo. Às vezes um pouco são 10 páginas. Às vezes um pouco são 3 linhas. Mas eu tento escrever um pouco todos os dias. Essa é a minha regrinha. Um pouco todos os dias. Um pouco todos os dias. Outra coisa que me ajudou muito foi pesquisar. Ser muito curiosa. E pesquisar muito. Quando eu coloquei na cabeça que chegou a hora, que tinha chegado a hora de lançar o sólido e publicar o sólido, eu pesquisei cada editora que eu encontrei. Eu entrei em contato com todas as editoras possíveis e imagináveis. Eu li todos os orçamentos possíveis e imagináveis. E aí a gente parte para o terceiro ponto. Eu fui tentar descobrir como é que funcionava o mercado. Então, essa pesquisa te leva a pesquisar e pesquisar como funciona o mercado. Como é que você publica um livro? Que tipo de editores existem? Quais são as etapas da publicação de um livro? Para que você compreenda esse mundo em que você está entrando, se o seu interesse é esse, sabe? E qual é a melhor opção para você, porque não existe um caminho único. Você vai ter que descobrir onde você quer chegar com aquela escrita, com aqueles livros, e aí você vai entender qual é a melhor opção para você. Por exemplo, existem editoras de publicação tradicional, existem aquelas que prestam serviço. Para uns, uma opção é melhor, para outros, a outra opção é melhor. Então, não tem certo e errado, sabe? Depende. E aí a gente tem que fazer esse exercício. Uma outra coisa, vou tentar ser mais breve, eu falo muito. Uma outra coisa que me ajudou muito foi falar com outros escritores. Nesse processo de pesquisa, eu decidi entrar em contato com escritores e perguntar, gente que eu não conhecia. Eu encontrava na internet, mandava um e-mail, uma mensagem. Olha, eu tô pensando em publicar meu primeiro livro e eu queria saber como foi para você. Como é que você fez isso? Você gostou da tua editora? Como foi a experiência para você? O que você faria de diferente? Tinha gente que não respondia, não via mensagem, mas tinha gente que respondia. E eu aprendi muito ouvindo as outras pessoas. Eu sei que cada experiência é única, mas de alguma forma eu fui reunindo, sabe? Reunindo essas histórias. E aí eu acho que a gente já tá na 4ª dica. Acho que é conversar com outros autores. Tá, foram 3 dicas. Foram 3, eu perdi a conta. Escrever um pouco todos os dias, pesquisar o funcionamento do mercado editorial, conversar com outros escritores. É que essa segunda era 2 em 1, né? Tá certo. Eu juntei também ali. Se tu quiser ficar em 3, tá ótimo. Eu vou dar só mais uma. Tá ótimo. Acho que outras coisas que me ajudaram muito foram participar de eventos da área de livros, feira de livros ou coisas assim. Depois que você participa do primeiro, é como se fosse uma escadinha, assim. Você vai conhecendo pessoas. Então, é importante estar aberto para conversar e conhecer as pessoas, sabe? Porque você Mas como assim participar de eventos literários? Tu participava de que forma? Porque daí tu não tinha lançado ainda o teu livro, né? Sim. Quando eu comecei como leitora.
Eu cheguei a ir à Flip, a ir à Bienal, a conversar com pessoas. E aí eu fui conhecendo da perspectiva de leitora. Então, como leitora, eu sabia o que eu curtia num evento, o que eu não curtia, como é que eu gostava de encontrar o autor, o que era legal de conversar com ele. Então, eu tinha essa vivência como leitora. Depois, com o livro publicado, aí eu consegui, de uma maneira um pouco inusitada, um pouco inesperada, participar dos primeiros eventos como escritora. E muito disso partiu de conhecer pessoas legais, assim. A gente acha, às vezes, que a escrita é um pouco solitária. A gente tem essa visão do escritor como um profissional muito solitário, trancado no seu quarto escrevendo. E por mais que exista esse aspecto da escrita, existe um outro que é muito coletivo. Por exemplo, dificilmente um livro é feito por uma única pessoa. Por mais que um escritor escreva um livro, ele passa na mão de uma galera. Desde o cara que vai fazer a capa, até o outro que vai revisar, até o outro que vai fazer a diagramação, outra pessoa que vai fazer a ilustração. E no final, a obra que resulta disso, o livro inteiro como obra, o original que vira livro, aquela obra é coletiva. O autor se sente mais dono, eu sei. Mas ainda assim o resultado final, ele é coletivo. E o livro te faz encontrar com o leitor. Então, isso também é um encontro. E uma feira de livro, aí mesmo você encontra uma galera. Então, tem um lado que é muito introspectivo, né, solitário, mas tem outro lado da escrita, outros aspectos que são muito sociais, assim. São muito coletivos. E cada um tem a sua beleza. Eu Ai, acho achei que ótimo. Muito boas essas dicas. Gostei muito dessa última, porque realmente eu não fazia ideia do quanto pode ser enriquecedor a gente estar do outro lado enquanto a gente está preparando a nossa primeira obra. E eu acho que está em tempo ainda de finalizar com mais empatia, né? Porque aí tu já está ali do outro lado, tu já é leitora. Então, tu tem uma expectativa de mais ou menos de como se comporta esse público, né? E aí, quando tu está escrevendo o teu livro, tu pode fazer uma entrega ainda mais satisfatória, né? sim. Acho bacana, muito boa essa ideia. E o meu sonho é participar da Flip, né? Ai, De nossa. qualquer forma, gente, eu preciso ir numa Flip nessa Você vida vai ainda. amar. Você vai amar ele. Você vai amar. É lindo, o evento é muito bonito. As palestras, eu acho, o encontro com o autor, a mesa, os eventos que acontecem, são muito enriquecedores. E esse ano eles estão abrindo um espaço especial para livreiros e escritores venderem livros. A Flip ela não tinha essa característica, né? Ela é muito mais um evento de educação no sentido de que tem palestras, mesas, mas não tinha tanto a livraria, venda de livro ali. Às vezes o livro era um pouco caro, às vezes só tinha uma livraria do evento funcionando. E agora vai ter um espaço específico para vendas, então ela está mudando um pouco de característica, mas é um evento incrível, é um evento sensacional. Assim, se você puder ir, vá, você vai gostar. Quem puder ir, vá, porque é muito bom. Ai, que joia. Tem perguntinhas aqui que veio pela caixinha lá do Stories que a gente publicou. Deixa eu pôr aqui. Vamos ver. Tcharam. Quem quiser fazer perguntas, pode ir ali no pontinho de interrogação e manda para nós. Olha aí a primeira pergunta, consegue ler, Lelê? Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu não consigo ler as Não perguntinhas. consegue? Está aqui. Ela pergunta o seguinte: recomendam uma publicação de e-books para começar? Tá. Qual é a tua opinião sobre e-books? Eu acho que é uma possibilidade. Principalmente quando você não tem muita grana para começar. O que acontece? As grandes editoras, aquelas editoras famosas que vendem muitos livros, elas custeiam a publicação do autor. O que significa isso? A editora paga para publicar o teu livro e você recebe um percentual dos direitos autorais. Se a editora está pagando, ela está assumindo o risco financeiro. Então, se ela não vender livro, ela vai se dar muito mal. Então, ela precisa vender. Porque ela precisa vender, a maioria das editoras acaba optando por escritores que já tenham um público formado.
seja um público nas redes sociais, seja porque, sei lá, um professor muito famoso, uma pessoa famosa em uma determinada área. E aí acaba, né, o editor entende. Esse livro tem público, eu não vou quebrar, não vou ter um prejuízo, então eu vou investir nesse autor. Por isso, muitos escritores começam com publicações que eles custeiam. Ou seja, o próprio autor paga pela publicação do seu livro. Isso é muito comum e não é demérito algum. E se você não tem muita grana, o e-book é uma opção mais barata, porque você não vai pagar pela impressão de livros. Porque você pode encontrar diagramadores que trabalham especificamente com e-books. Porque, enfim, tem uma gama de possibilidades. Existe até a possibilidade de publicar quase assim a custo zero. É claro que quanto mais você investe no teu livro, mais profissional fica o teu resultado final, né? E isso é importante. Você tem que pensar na imagem de escritor que você quer criar, na carreira que você está construindo e onde você quer chegar. Tudo isso conta. Mas eu gosto muito de pensar que a internet e os e-books, elas possibilitam pessoas que antes não tinham acesso a ser publicadas entrarem, começarem no mercado. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que as pessoas precisam ter o direito de publicar. A literatura é um direito humano. Não, e a literatura em que sentido? Tanto no direito de ler, todo mundo devia ter o direito de ler e ler o que quisesse, e todo no sentido de ter acesso a qualquer leitura. Eu quero ler ficção, eu quero ler poesia, eu quero ler, né? E todo mundo deveria ter o direito de escrever literatura, né? Não existe uma pessoa que não possa. Então eu acho que o e-book é uma boa opção, principalmente para viabilizar esses casos em que a pessoa não tem grana para financiar um livro físico. Então, se esse é o seu caso, não tenha medo de começar com e-books. Tem muita gente maravilhosa que começa com e-books. Eu acho excelente essa opção, porque é como tu disse, torna a literatura mais democrática, mais acessível, tanto para quem é o leitor, para ter o acesso ali a uma publicação mais barata, né? E ela é mais barata porque o processo de produção dela é menos custosa, né? E também para quem publica, né? Porque realmente o formato tradicional do mercado editorial ele é muito caro, muito caro. E aí no final chega ali na livraria, o livro hoje em dia está custando em média R$ 60. É muito caro. Alguns, gente, é muito caro, eu acho muito caro. E não que os escritores não mereçam ser valorizados, não é isso. É que a nossa economia atualmente não permite, não dá condições para que a gente consuma livros. Sim, sim. Então, eu acho que, de alguma forma, isso tinha que ser democratizado, né? Mas tá aí os e-books que acho que fazem esse trabalho. Eu tenho uma ressalva em relação aos e-books, porque tem algumas plataformas que a pessoa pode fazer essa publicação sozinha, né? Claro, vão ficar com algumas características mais modestas. Por exemplo, não vai ter aquela arte na capa que é o teu sonho, que tu gostaria, né? A não ser que tu contrate um designer, aí já vai adicionando os custos, né? Exatamente. A revisão editorial, ela vai ter que estar pronta já. Você vai entregar o livro 100% pronto para ele ser entregue para o leitor, né? Então, quem é que vai fazer essa revisão? Tu vai contratar um profissional para isso? Ou tu vai confiar no teu processo de escrita? E a gente sabe que é viciado a nossa escrita. A gente escreve, por mais que a gente deixa ali uma semana relaxar para revisar, ler novamente, a gente está com a leitura viciada também, né? Então, precisa de um revisor, precisa de um editor, e isso também é custo. E aí vai encarecendo, vai encarecendo, vai encarecendo. Mas precisa ter alguns cuidados, imagino, inclusive com e-books. E a questão da edição, acho que prima um pouco, porque às vezes a gente não tem dinheiro mesmo, e a gente quer publicar, a gente quer compartilhar essa obra. Eu acho válido, mas acho que a gente precisa fazer parcerias. Acho que esse é o nome aí. Como fazer parcerias para publicar um e-book 100% qualitativo, né? Tanto no visual quanto aí
na linguística e tudo mais. Tem mais uma perguntinha fazer agora. O pessoal tá super tímido aí, ninguém comenta nada, manda coraçõezinhos, isso é muito legal, mas a gente aceita observações. Então, a gente falou sobre o e-book e esse aqui é sobre quais os primeiros passos para publicar um livro. Acho que isso a gente já abordou um pouco também, né? Sim, acho que se Acho que você é já essa tem o pergunta. livro escrito, né, tem a diferença de quem já tem o livro e quem está escrevendo o livro. Se você já tem o seu livro concluído, eu acho que o primeiro passo é submeter eles a algumas leituras. Pede para uma pessoa de confiança ler. Não pode ser só aquele amigo que vai te elogiar por tudo, sua mãe, sabe, que vai achar tudo lindo. Tem que ser um amigo sincero. E, de preferência, um amigo que você confie nele como leitor, né? Claro que a opinião dele não precisa ser a única, você pode procurar outras pessoas. Se você puder submeter o teu livro a uma leitura profissional, isso vai ser excelente. Mas também é legal ter o que a gente chama de leitores beta, né? São pessoas que vão ler o teu livro e vão te dar uns toques, uns feedbacks, aí você vai enriquecer a sua escrita e tal. E aí, depois disso, com o original preparado, você vai conhecer, vai procurar as editoras, se esse for o caso, né? Se você quiser publicar com uma editora, que combinem com o teu livro. Você não vai mandar um livro de poesia para uma editora que só publica texto jurídico. Você, né, tem gente que sai mandando para tudo. Não faça isso, é feio. Mande só para pesquise a linha editorial da casa de publicação que você está interessado. Né? Se possível, compre um livro deles antes para você ver como é o livro, para você conhecer o trabalho de outros autores também. E aí você vai e manda o seu original. E dê preferência a editoras pequenas, né? Se você for aceito por uma editora tradicional, ótimo, elas demoram a responder mesmo, isso é normal. Se não, vá pelo caminho da autopublicação, por editoras que são prestadoras de serviço, que você paga para publicar o seu livro. E é isso. Não tome a decisão assim de cara, ai, amei essa editora, então vou fechar com ela assim de primeira. Tenha cuidado com essa postura. Então, conheça opções, leia muitos orçamentos e aí depois você vai tomar uma decisão. Então, acho que esse é um resumão do caminho. Ai, que joia. E a Letícia, gente, para quem está nos acompanhando, ela é a organizadora da coletânea que a gente está fazendo lá nessa turma de pós, que é sobre escrita criativa. E ela, em parceria com a Isa, fala o nome dela completo, tu sabe, Lelê? Eu só sei que é Isabela, Isabela. Isabela Cristina. Isabela Cristina, é a outra organizadora dessa coletânea. E aí elas estão ótimas na condução desse trabalho, porque todo esse cuidado que a Lelê está falando para vocês agora, ela está tendo com o nosso livro. E é pesquisa do mercado editorial. E tu já trouxe isso também da tua experiência com sólidos, né? E aí já fez mais pesquisa, já está fazendo. Porque é um perfil diferente a nossa coletânea, né? Sim. Então, tem mais coisas envolvidas aí. Tá falando com propriedade aqui, quais são os primeiros passos para a publicação do livro. Aí, muito bacana isso. E aí temos mais uma pergunta aqui, temos um corajoso ou corajosa que fez a pergunta. E aqui, ó, a Isabel, designer. Indicam como começar a participar de eventos literários como autor? Como começar a participar como autor? Isso. Conhecendo autores que participam de eventos. Eu tinha essa dúvida, assim, eu me perguntava, nossa, como será que faz para entrar nesse evento? Eu procurava informações na internet e nem sempre eu encontrava. Quando eu encontrava, já era a divulgação do evento que estava para acontecer. E eu me perguntava, gente, como é que eles conseguem esses lugares nesses estandes? Como que se descobre isso? Eu descobri por acaso, totalmente por acaso. Um dia eu estava no Facebook, comentei a foto de uma escritora da cidade que ia para um evento literário. E aí ela falou, olha, a galera de um coletivo vai, se você integrar o coletivo, você vai também. E ela me colocou nessa, assim, me deu essa ideia. Eu integrei o coletivo e fui no primeiro evento literário. Lá eu conheci outros autores. Um tempo depois, uma das pessoas que eu conheci falou, olha, Lelê, vai ter um evento literário lá, em tal lugar. Bora? Bora. Eu falei, bora.
E fui. E depois um outro em outro lugar. Então, assim, a cada pessoa que eu fui conhecendo, eu fui. Eu acabei entrando num monte de grupos de WhatsApp com escritores, pessoas muito bacanas. E lá, dentro desses grupos de WhatsApp, as pessoas sempre divulgam coisas do tipo: olha, vai ter um evento literário em tal lugar. E aí, quando você entra no grupo com a organização, geralmente tem um custo para você estar num stand. Você paga para estar naquele lugar. Às vezes você pode dividir com outros amigos escritores um stand ou uma mesa. Às vezes você arca sozinho com os custos. Então tem assim essas questões de organização. Mas eu acho que o caminho é: conheça escritores que já participam e fale, aqueles da sua cidade, da sua região, que estiverem perto de você. E aí eles vão falar: tem aquele ali, tem aquele ali. E é assim, depois eu moro numa cidade que não é muito grande, mas a gente está perto de cidades grandes e mesmo assim eu tenho a sensação de que o mercado do livro ainda é um pouco fechado, assim, ainda é um pouco pequeno. E muita gente conhece muita gente. Então, assim, é muito difícil você conhecer alguém que não conhece alguém, sabe? Então, vá aos eventos, conheça os escritores e fale com eles. E aí você vai acabar parando num grupo de WhatsApp e descobrindo eventos na sua cidade ou na sua região. E você vai a esses eventos, depois a outro, a outro, a outro. Parece mágica, eles vão aparecendo. Ai, que Mas legal. é conhecendo Eu, pessoas, conhecendo pessoas. eu não tenho nenhum livro ainda publicado sozinha, só meu. Ainda. Ainda não, né? Mas eu tô com um projeto e eu já vou contar agora. É Vou contar isso. que é para começar a materializar ele, sabe? Se ficar só para mim, ele tá só nas ideias, né? A partir do momento que eu conto para ti, que eu conto para quem está nos ouvindo, ele já começa a ser construído. Então ele é o seguinte: nós temos aqui a Feira do Livro de Porto Alegre, que começa sempre no final de outubro e se encerra ali no feriado de 15 de novembro. E aí eu decidi esse ano que eu vou começar a escrever, produzir, trabalhar o livro nesses 12 meses, para na próxima Feira do Livro eu fazer o lançamento. Eu quero estar participando como escritora na próxima Feira do Livro de 2023. Então, esse é o projeto inicial. E eu já comecei lá na pós mesmo, porque eu pensei: quer saber uma coisa? Nessa atividade, onde está fazendo a sinopse do livro, eu vou começar a fazer esse livro. Então, eu já estou trabalhando ele desde então. E a gente tem que botar, tem que começar, né? Porque a gente primeiro perde a vergonha. Eu comecei, tu disse que tem 28 anos, já se acha mais, né, velhinha. Eu nem vou dizer a minha idade, vai ser vergonhoso. Nem contarei, até porque eu minto mesmo, né? Então, não vou. Mas logo quando eu ainda estava estudando jornalismo, eu começava a procurar, e a internet ainda, para te ver como eu sou bem mais velha, a internet estava ali surgindo, né? E era tudo ainda muito, muito manual, né? E aí eu fazia essa pesquisa era muito, muito mais difícil, assim, sobre assim, ó, vamos ver quais são os festivais literários, concursos literários que são gratuitos, porque eu não tinha grana, né? Que eu possa me inscrever e que sejam um formato de contos. Porque se fosse novela, fossem alguns livros, eu não tinha essa coragem, essa audácia, né? Então eu me inscrevia em concursos literários para contos. E aí eu mandava meu conto, eles recebiam as inscrições pelo correio, eu registrava a carta, mandava lá, e aí ficava acompanhando também as notícias por correspondência, né? E aí todo ano eu sabia que chegava aquela época, tinha concurso literário, fulano de tal, às vezes era o nome de um escritor famoso, o nome do concurso, né? Às vezes eu achava que era um concurso fajuto, porque não recebia nenhum tipo, aceite, não, você foi recusado, ou né, você não foi selecionado e tal. E aí teve um ano, depois que eu escrevi, acho que uns 3 ou 4 vezes, eles já me mandavam uma correspondência antes do concurso ser aberto, dizer assim: olha, daqui a tanto tempo
nós vamos abrir mais uma edição do concurso e tal. E teve um deles que eu fui selecionada para participar da coletânea. Eu não venci o concurso, não fui classificada, mas eu fiquei dentro de um número X de participantes que podiam participar da coletânea. E isso dá um gás na gente, dá aquele assim quentinho no coração, porque diz assim, gente, é um concurso. Não, ok, não fui selecionada, mas tipo, fui selecionada para coletânea, eu não ganhei, mas estou dentro igual. Então quer dizer que assim, ó, alguém achou que esse texto é um conto interessante. E aí tu estimula o teu criativo, a tua estima, a tua vaidade, seja o que for, a continuar escrevendo. É muito legal participar de concursos. Eu acho que se eu tivesse que dar uma dica para quem está começando a escrever, seria essa: se participe de coletâneas. Seriam duas dicas. Primeiro, compartilha os teus textos com as pessoas, e hoje com as redes sociais é tão possível isso, ter um perfil literário, e esteja aberto para ouvir as opiniões dessas pessoas. E segundo produza trabalhos, textos escritos para participar de concursos. Então, porque tem critérios, né? Então, tu tem que obedecer a alguns critérios, observa esses critérios, vai, faz as tuas pesquisas, desenvolve a tua ideia e participe desses concursos. Porque eles são tão importantes que ele vai. É o pontapé inicial para a tua carreira literária, na minha opinião. E aí, depois, para escrever o primeiro livro, é isso que tu vem dando essas dicas maravilhosas, né? Eu acho que essa de participar dos eventos literários é fantástico. Conhecer outros escritores, conversar com eles e, e se aproximar também dos leitores é sensacional. Tem mais uma pergunta aqui, mas acho que a gente já está falando muito. Acho que a gente podia ouvir mais uma poesia. Tu Ai, mas topa? poema eu topo, eu topo. E... Ai, meu Deus, deixa eu ver. Tchau, 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 tchau. Voz. Sabe-se a beleza da palavra num relance. Sem muito estudo, até sem livros talvez. A gente sabe, assim, como por instinto, a potência da palavra. Há gente que se derrama em dizer. Há quem se amarrote em falar. A palavra é a língua dos lábios, a palavra é a delícia dos lábios na língua do dente. É o movimento da mão no golpe fatal, iminente. A espada do ninja que salva sua gente. Esse é o Sólidos? Esse é o sólido. Não, eu digo, esse poema é o Esse, poema que... esse poema chama Voz. Ah, voz. Voz. Mas tem o sólido. Tem o poema sólido. É o último poema do livro. Quer que eu leia ele? Esse aqui Ah, é eu não vou querer que tu dê spoiler dele. Eu acho Não. que ele... Não sei, tu que sabe. Eu sempre Vou vou dizer deixar ele, sim. então sem Eu acho, spoiler. eu acho que a gente deve deixar aqui para quem está nos ouvindo. Quem quiser ouvir o sólido, coloca sim aí nas mensagens. Vamos lá, vamos lá. Quem está presente, escreve sim para sólido, que aí a Lelê lê no final da live o sólido. Olha, a Isabel já está se manifestando. Vamos lá. E, enquanto isso, tem mais uma pergunta aqui do Victor. Olha, essa pergunta eu acho sempre ótima, assim, muito bacana. Boa noite. Como é o processo criativo de vocês para começar a escrever um livro? Como é que foi o teu com sólido? O meu processo com o sólido foi diferente do próximo livro que está para sair. Tem um próximo livro para sair. Com o sólido foi assim. Eu já escrevi há algum tempo e eu tinha o desejo de publicar um livro. E num dado momento eu senti que era o momento de fazer isso, assim, num dado momento da vida, circunstâncias da vida, eu pensei, bom, agora é a hora, eu vou publicar meu livro, mas sobre o que eu vou escrever? E aí eu revisitei os textos que eu tinha guardados, os textos guardados, e eu percebi um padrão. O que eu percebi de padrão? Eu percebi que eu escrevia muito sobre algumas inquietações, alguns incômodos que eram muito típicos do nosso tempo.
Então, eu reuni uma série de textos que eu já tinha. Poucos textos foram escritos especificamente para o sólido. Assim, quase todos eu já tinha guardados. Eu selecionei ali, diante de um padrão que eu percebi de temas, de assuntos, de textos que se relacionavam com a ideia de modernidade líquida, que foi cunhada pelo Bauman, que é um sociólogo, um filósofo. Ele fala que o nosso tempo é líquido porque tudo muda muito depressa, tudo é instável, as relações são líquidas, os amores são líquidos, né? A verdade é líquida, é pós-moderna. E aí, todas essas questões que eram minhas inquietações, eu reuni e criei assim o sólido. Então, foi um processo muito específico. Outro processo é do livro que está para sair. Eu posso contar o título dele? Posso? Ou é segredo? Não sei. Pode, não diz nada, é segredo aqui. Ou a gente não conta para ninguém, né? A gente pode contar que a gente vai ficar só para nós. O próximo livro, provavelmente ele vai se chamar Burnoutinho, porque eu escrevi ele já eu parti do tema, né? Nesse caso, eu identifiquei um tema nos textos que eu já tinha. Desse modo foi outro, assim. Eu queria escrever sobre transição de carreira e sobre as questões profissionais da geração Y, que são os millennials, que são as pessoas da minha idade, da minha geração. A gente cresceu acreditando na importância de conciliar o amor com a profissão. E é uma geração que conseguiu ter uma vida, né, um pouco mais confortável que os pais, conseguiu estudar mais, estatisticamente falando, e que tem assim os seus embates com carreira, com o mercado de trabalho, com as questões do trabalho no digital, tudo isso. Então, partindo disso, eu quis escrever sobre esse assunto. Então, eu parti do tema, eu selecionei subtemas que eu queria tratar no livro e para cada ideia eu pensava num formato. Então, por ser poesia, como é que eu vou explicar? A ideia, ela não se expressa só no conteúdo, no significado, né? No sentido. Ela tem a ver com o formato também, a maneira como aquele texto ocupa a página, a maneira como o verso se organiza. Então, foi o tema, os subtemas e os formatos. Esse foi mais ou menos o meu processo a partir de um tema que me inquietava. É sempre uma coisa que me incomoda. Me incomoda por muito tempo, daí vai virando texto. Ai, legal, muito bacana. O meu processo criativo, Victor, é um pouco diferente. Eu, como escrevo muito sobre o cotidiano, é o meu tema favorito, é observar cenas. Eu sou uma observadora de cenas. Quando eu estou na rua, caminhando ou usando o transporte público e vendo paisagens urbanas, sempre tem algumas situações isoladas no semáforo que a gente se detém um pouco mais. E aí pode ser uma conversa, pode ser uma briga, uma brincadeira, pode ser um comércio, né? E ali surgem histórias para mim. Podem surgir dúvidas, podem surgir interpretações, podem surgir respostas e podem surgir também a minha interação com aquela cena. Por exemplo, quando eu estou caminhando, às vezes a outra pessoa não sabe disso, mas eu estou interagindo com ela. Ela cruzou do meu lado, um gesto que ela fez ou que ela deixou de fazer é uma interação já comigo. Então, a minha criatividade já vai elaborando histórias em relação àquela cena, àquele momento ali. E atualmente, o que anda me preocupando muito e tomando as minhas ideias e as minhas escritas em algumas situações é sobre o etarismo, né? Essa questão do tempo, essa questão da cobrança social sobre como a gente deve se comportar em relação a cada fase de vida, ou então das expectativas que a gente mesmo nutre em relação às nossas propostas, nossos projetos, né? As nossas decepções, as nossas alegrias e conquistas. Então, o tempo ali, a questão da idade, a questão das cobranças sociais em relação ao etarismo, isso tem ocupado muito os meus dias ultimamente. Mas, em geral,
o meu processo criativo ele está baseado em eventos do cotidiano. Eu senti que a escrita está um pouco presa, eu pego, levanto, vou dar uma saída. Eu nem penso, pego a minha bolsinha e vou, só vou. Nossa, eu volto assim, eu com a cabeça. E era muito interessante, porque às vezes, quando eu ia trabalhar, eu trabalhei numa universidade da região metropolitana aqui de Porto Alegre. Aliás, eu estou falando de Porto Alegre, Letícia está falando de Maricá, né? Isso. E aí eu pegava o ônibus e pegava o trem para chegar até a universidade. E no meio do caminho tinha muita coisa que acontecia comigo, muita coisa. Podia ser um ambulante que conversava comigo, que fazia vendia o seu produto ali em forma de rima, fazia uma gracinha, aí eu já interagia com ele, virava um mini conto. E aí, o que eu fazia quando eu chegava no trabalho? Porque eu sou muito digital, né? Eu não escrevo mais à mão, porque a ideia é tão rápida, vem assim, ó, quando as palavras surgem para mim, elas vêm já com o texto pronto. Aí, aquela avalanche, né? Vai atropelando tudo. Tanto é que eu chego até a comer palavras, de tão rápido que vem, né? E aí eu chego, eu tenho que usar o computador. E aí eu chegava no trabalho, e em vez de começar a trabalhar, eu ia fazer o quê? Escrever. Ia Nossa, escrever meus contos. infração artística. Assim que eu fazia. E é maravilhoso isso para mim, funciona super bem. A música também me estimula muito. Colocar, se eu não posso sair para dar uma relaxada, eu coloco músicas que são instigantes, não que sejam do meu conforto, que sejam da minha preferência musical. Tem que ser algo desafiador, como assim, Metá Metá. Conhece Metá Metá? É Não. um grupo assim musical, artístico, quase que teatral, assim. Então eles misturam vários instrumentos, né? Tem tambores, vários ritmos, e saem aquelas canções assim, nossa, mexe com o teu cenário. E aí eu coloco algo assim do tipo, sabe? Ou tango, ou algo que vai trazer sonoridades para o meu ambiente de trabalho. Em algum tempo, algum momento, eu vou deixar de ouvir. É esse momento que eu já estou criando, é esse momento que já liberou as minhas ideias, o meu processo criativo já está fluindo, e aí, ó, filho, pode falar comigo, pode mudar o disco, pode entrar no repeat, pode acontecer o que for ali. Acabar o álbum do Spotify, eu continuo escrevendo. É assim que funciona o processo criativo para mim. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ver quem é que disse sim para o sólido. Olha, a Isabel disse sim e o Ramon disse que é para dar uma palhinha, Lê. Olha aí. Temos 2 votos aqui, ó. Agora temos 4 pessoas assistindo. Ou as outras 2 pessoas se abstêm ou dizem o sim para o sólido no final. Ai, Lele, tu caiu? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Deu uma travada. Ou fui eu que caí? Deixa eu dar uma conferida aqui. Tchan, 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 tchan. Olha, será que foi a Lele que deu uma congelada? Agora que a gente ia ter sólido a leitura deste poema que encerra o livro da Letícia, não podemos. Ai, Lele. Tá, chamar de novo. Tá calma, peraí. Oi, Opa, acho que eu voltei. voltou, mas Que bom, que bom. voltou tua voz só, eu não tô te vendo. Eita, eu tô conseguindo te ver. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem.
Será que tu vai chegar e vai aparecer aqui qualquer hora? Deve. Deixa eu ver. Eu vou te remover e vou te chamar de novo. Tá. Vamos lá. Agora vamos chamar a Lelê de novo. Chamei. Olá, Tcharam! apareci. Não, tu não apareceu. Tu, Sim, tu eu acho tá, que tu é uma voz do além. eu tô com um delay muito grande na imagem, assim. Ai, pode ser, pode ser. Então, acho que daqui a pouco tu vai aparecer. Olha, o Apareci. Simões, H. Simões também quer o poema. Olha, eu tenho uma ideia. Para não dar um spoiler do último poema, eu vou ler um pouco anterior, Tá, que tá chama ótimo. É Agora José, que eu escrevi inspirado num outro poema do Drummond, que é um poema famoso que ele escreve para José, para o irmão dele. É agora, José. Ah, tá. Posso? Estou sendo vista? Claro! Não, vamos lá, adoro spoiler. É agora, José. Agora que a festa acabou, o povo e a luz já passaram, só ficou a noite. Sem riso, sem carro de passeio, sem discurso inflamado, sem palavras doces. Agora que as miudezas se foram, o que restou é o tempo de fazer acontecer. Quem fica parado já se perdeu. É na marcha que encontraremos um caminho. José abriu a primeira trilha na última floresta de matas virgens. Eu não conheço esse poema ao qual tu homenageou, mas achei provocativo. E, olha, se vocês não conhecerem, deem no Google depois. Ele se chama E Agora José. E o Carlos Drummond escreveu para o José, que era o irmão dele. Ele escreveu para um José específico. Só que como José é um nome muito comum, as pessoas tendem a ler esse poema como se ele estivesse falando com todo mundo. E agora, José? Sim. E aí ele questiona coisas do tipo, agora que o pão acabou, agora que o preço das coisas estão caras, e agora? E agora? Agora que coisas ruins aconteceram, agora que nós estamos. O que nós vamos fazer? E agora? E a minha provocação foi falar, é agora, José. Né? Então, É agora agora. que coisas difíceis estão acontecendo, agora nós precisamos de uma resposta para essas coisas. Então, acho que eu Ai, tentei achei ajudar o bárbaro. Drummond a sacudir o José. Aham, exatamente. E também a gente fazer essa reflexão, porque a gente usa tanto essa expressão, é uma expressão tão comum, que é o e agora, José, né? Agora, José. E o nome do meu pai é José, ele já é falecido. E aí, durante um tempo, assim, eu escrevi um blog com esse nome, né? E agora, José. E, e era bem isso assim mesmo, assim, isso parece ser para todo mundo, né? Mas no meu caso era para um José específico. Aí tem essa poesia do Carlos Drummond que eu não conhecia. E agora essa tua homenagem aí desse poema que traz uma provocação para ação, né? Sim. Procura, eu acho que você vai gostar, especialmente pela história com teu pai. Acho que você vai sentir algo especial, Vou, assim, vou ler, nesse poema. certamente. Lele, olha só, são 8 horas e 10 minutos. Eu ficaria muito mais tempo conversando contigo. Eu tenho uma pergunta a mais. Então, se alguém tiver mais uma pergunta para fazer para a Letícia, é agora, a hora, agora, é agora, José. E a minha pergunta é sobre leitura crítica. Queria que tu falasse assim, o que é leitura crítica e como ela contribui para a construção da nossa carreira literária, para a nossa formação de escritor. Eu falei um pouco antes sobre leitura beta, que é quando você pede para amigos, pessoas da sua confiança, lerem o teu texto para te darem um feedback. Mas a leitura crítica, ela tem que ser feita por um profissional. Então você entrega o teu texto para um profissional que tem alguma formação na área de texto, para um revisor, para um diagramador, perdão, diagramador não, para um revisor, para um copydesk, para um jornalista, enfim, para uma pessoa que já tenha essa vivência com um texto, de preferência com aquilo que você está escrevendo.
E esse profissional, ele vai ler o seu texto e ele vai fazer uma análise crítica. Então, não é só dar a opinião dele pessoal. Ele vai apontar tecnicamente momentos em que ele pode ser modificado, retrabalhado. Ele pode indicar para você coisas do tipo, olha, esse texto, ele dialoga bastante com uma determinada faixa etária. Você pode direcionar o seu livro para uma determinada faixa etária. Você pode adequar determinadas partes dele. Você pode rever aqui. A revisão crítica, ela não é também uma receita de bolo. E você, como autor, você não é obrigado a nada. Você é livre. Escritores são muito livres. Mas é muito legal ter esse feedback técnico do teu texto. De alguém que vai ler e vai conseguir te explicar tecnicamente por que alguns ajustes poderiam ou não ser feitos e sugerir melhorias e também apontar pontos fortes, pontos positivos naquilo que você está escrevendo. Acaba que Mas recebeu... Pode. isso também não é muito invasivo para o processo artístico do escritor? Como Geralmente, tu geralmente, fez isso com sólido? sim. Eu submeti o sólido a um amigo de muita confiança. Ele é meu amigo pessoal, mas ele é um professor de inglês, de português e de inglês, que tem, assim, muito confiável, que era uma pessoa que já escreve, já publica, já tem uma caminhada, e ele me deu um feedback. E do feedback que ele me deu, algumas coisas foram muito boas. Teve poema que eu decidi que realmente esse poema não tá legal, vou tirar ele do sólido. Outros eu não adotei, porque foi o que eu disse, o escritor ele é livre. Mas foi bom saber disso, sabe? Foi bom ter essa consciência de que o livro poderia ser lido dessa forma, de que ele tinha essas fortalezas e essas fragilidades, para que eu conscientemente, assim, fizesse uma opção por isso, por ficar com o poema ou não. Então, eu acho que me agregou muito. Inclusive, quem leu criticamente o Sólido foi o Evandro, que escreveu o prefácio do livro. Então, foi assim, ele escreveu com muita propriedade. Ele foi um professor, assim, marcante na minha vida. Então, eu entreguei também para uma pessoa com quem eu tinha uma certa afinidade. Isso foi Sim. importante, confiar nessa pessoa que ia fazer essa leitura. Mas ele é um profissional, então eu confio também nele dessa forma. E não me senti invadida porque eu abri esse espaço. Então, é, Ah, tá certo, ok. é Faz uma bastante sentido isso. Tu entregar a tua obra, porque é um filho isso, né? Tá ali muitas coisas depositadas naquele trabalho, né? É sim, tu entregar uma pessoa confiável mesmo, não só na qualidade dessa revisão, mas também nessa relação afetuosa, assim, para que essas críticas venham e sejam aceitas sem grande impacto, assim, sim. A crítica, rejeição, sem que haja isso. rejeições, né? Às vezes a gente acha que a crítica é falar mal do texto. Não é bem por aí. A crítica tem muito mais a ver com uma análise e uma leitura apurada do que com falar bem ou falar mal. É, ela, Entendi. ela é muito técnica nesse sentido. E isso é bom, porque a gente consegue ter esse outro olhar, esse olhar profissional dessa leitura do nosso texto. E acaba funcionando até quase como que uma espécie de aula, assim. Eu aprendi muito graças a isso. E eu não me arrependo, eu fiquei muito feliz, de verdade. E eu publiquei o Sólido com muito mais confiança. Foi muito difícil, assim, eu ouvi que determinados poemas estavam bons, que alguma coisa podia mudar e tal. E ao mesmo tempo, eu ganhei confiança quando eu disse: eu entendo que esse poema aqui não é tão bem quisto, entretanto, eu sei porque ele está aqui, então eu vou decidir deliberadamente mantê-lo. Assim. Não por teimosia, mas por acreditar em alguma coisa, assim, por ter uma razão, um Uhum. motivo para isso. E, e acho que isso nos faz crescer também, sabe? Como Agora eu fiquei na dúvida. O amor, o poema Amor, ele ficou no sólido pela indicação do revisor ou porque tu decidiu acreditar mesmo? ele não me pediu para tirar, não. Ele nunca me recomendou tirar esse poema. Ninguém Tá nunca me certo. recomendou. Que bom. Eu que tinha É, essa né? segurança mesmo. Não foi ele que falou, não, tira esse poema, não. Não, não foi. Não foi. Assim, e é muito legal porque eu sinto que os poemas que estão sólidos hoje, pode ser que daqui
O Sólido já tem 2 anos de publicação, ele saiu em 2020. E pode ser que daqui a algum tempo eu sinta alguma coisa tipo, esse poema não faria diferente hoje, assim, mas até o momento eu sinto que ficou o que tinha que ficar, sabe? E tenho essa tranquilidade, essa, essa clareza. E eu gosto de Ah, pensar, apesar de cada livro ser um filho e a gente ter uma relação afetiva muito forte, eu tenho um pouco de desapego nesse sentido. Assim. Eu gosto de pensar cada obra, seja o e-book, o livro, ou o que quer que eu produza, como uma experiência. Ele é sempre parte de um percurso que eu estou construindo. Porque se eu pensar que aquele é o livro mais importante da minha vida, eu coloco um peso emocional e psicológico muito grande naquela produção. Então, eu prefiro pensar que é um momento muito especial, mas que é um momento dentro de outros momentos que eu quero ter e que eu quero construir. Então, eu amo Sólido, mas ele é um livro e eu quero que tenha outros livros que eu também vou amar, sabe? ai, maravilha. Então, Lelê, para encerrar, eu quero que tu conte para nós, deixa registrado aí, como a gente faz para te encontrar. Primeiro, como é que a gente faz para comprar sólido? Sim. Que eu ainda não tenho, eu quero Ah, comprar o sólido. Como eu faço para comprar o sólido? E para quem ainda não está conectado contigo, por favor, aqui tem em cima onde está o título da live, está o link do perfil da Letícia, mas é @Letícia Fernandes Leal, aqui no Instagram. Mas mesmo assim, tu tem um site, tu tem um WhatsApp, qual é a forma de contato usual que tu tem com teus autores e a tua mensagem final? a melhor forma de me encontrar é no Instagram mesmo, lá no link da bio. Tem o meu site e tem também como comprar o livro por lá. Você pode comprar o livro comigo, eu envio pelos correios, ou pelo site da editora, que é a editora Casuá. Então pode ser pela editora Casuá, ou no meu site. É só entrar lá no meu perfil no Instagram, lá no link da bio. Tem os meus contatos, tem o site, tem o blog, tem tudo lá. O link da bio é tudo. Ai, maravilhoso. E a minha Muito mensagem, obrigada. minha mensagem final é de gratidão. Muito obrigada por essa conversa. Foi muito bom. Também ficaria aqui conversando muito. Você foi uma pessoa querida e gentil comigo. E foi assim, me acrescentou muito estar aqui. Muito obrigada. Ai, muito obrigada, Letícia, tu também. É uma pessoa que eu adoro ter contato. Nos sábados de aula eu fico muito feliz com as tuas interações, as tuas participações, eu também aprendo muito contigo. E eu espero que a gente se conecte ainda mais. Ah, nem acabamos falando sobre o mestrado, né? Vamos ter que fazer uma outra live Ai, sim, específica para falar sobre o mestrado, é que verdade. porque é um processo que eu vou querer saber também, né? Mas Combinado. aí um outro momento a gente fica para falar dessa lá. Daí daqui a pouco tu me convida para me contar sobre isso. Com certeza, eu vou adorar. Ai, bacana. Um beijão e Um até a beijo. Muito próxima. obrigada quem ficou até aqui. Um beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau.